O veganismo é um estilo de vida que exclui, na medida do possível e do praticável, claro, produtos de origem animal, ou seja, exclui, não tem nada animal, desde as refeições até a forma de se vestir ou escolher cosméticos, nada pode ter nada de animal, não é? Mas não há dados precisos sobre o número de veganos no Brasil, consideradas sua representatividade dentre os vegetarianos de outros países. Teríamos por aqui, numa projeção conservadora, algo em torno de 7 milhões de veganos. Então, vamos saber da doutora Flávia Milhomem, endocrinologista, sobre como fazer essa transição para as pessoas que querem fazer, quais são as implicações para o corpo, será que o organismo sente falta, ele precisa da proteína animal, é possível ter uma alimentação saudável, excluindo toda a proteína animal, tudo que tem a ver aí com os animais? E aí, o que você pensa? Você sabe sobre esse assunto? Já parou para pensar? Então preste atenção aqui na nossa entrevista. Doutora Flávia, mais uma vez, obrigada, é um prazer te ter aqui, viu, querida? Agradeço, e falar sobre esse assunto que realmente ainda gera muita dúvida e ainda muitos questionamentos em relação a isso. A gente pode começar falando a diferença entre o vegetarianismo e o veganismo, né? Porque as pessoas ainda também confundem um pouco. A gente acabou de falar do veganismo, mas a gente não falou do vegetarianismo. Você deu uma introdução muito boa, né? Eu acho que assim, a gente já começou a conversar, você já começou a dar essa introdução. O vegetarianismo, na realidade, ele se restringe. O termo restringe não no sentido de ser menor, mas a gente está falando das restrições alimentares, né? O vegetariano, ele evita derivados, algumas vezes a carne e o ovo, algumas vezes a carne, o ovo, o leite. E o vegano é um termo mais amplo, é um termo mais de mudança comportamental e de consumo, em que eles, além de não consumirem a carne animal, né, porque eles substituem, dão nome de carne para outras fontes, não animais, mas eles, além de ter essa restrição alimentar, eles têm essa restrição também do couro animal, eles não consomem produtos, sapatos de couro animal, eles não consomem maquiagem, que foram feitos testes em animais, tecidos como seda, né, que vem do fio do animal. Então, é um termo mais amplo, né? Sim. E o vegetariano, algumas vezes come o ovo, algumas vezes toma o leite ou come os derivados, né? Então, aí são os ovo-lacto-vegetarianos. Sim. Então, quando a gente fala da parte nutricional do vegano, ele é vegetariano completo. Ele não come, né, nem as carnes, nem o leite, derivados, e nem o ovo e nem o mel. Nada que venha do animal. Nada que venha do animal. Então, a gente, logicamente, aqui a gente vai focar mais a parte alimentar, né? A gente não vai falar dos outros estilos de vida do vegano em relação a roupas, tudo, né? Que tem a ver com o animal. Então, a gente vai focar mesmo essa parte nutricional. Sim. Que algumas pessoas, como a gente já falou, e você também no comecinho, na nossa introdução, né? Estão querendo transicionar, estão querendo diminuir o consumo de proteína animal, estão querendo, muitas vezes, talvez nem se tornar um vegetariano ou um vegano, mas querem diminuir bastante esse consumo. Sim. Quais são as implicações para o organismo, doutora Flávia? A gente precisa da proteína animal ou a gente tem substitutos na nossa alimentação mais natural, vegetal, na verdade, que conseguem aí esse aporte que a gente precisa de proteína? Então, é importante que a pessoa que está determinada a evitar, né, o consumo da carne animal ou dos derivados, que primeiro ela faça uma avaliação clínica, que aí primeiro ela vá a um médico, ela vá a um endocrinologista, que ela faça avaliações, porque ela pode, antes de fazer essa transição, já ter alterações que precisam ser corrigidas. Então, se ela tem uma anemia, é importante que ela reponha que ela trate a causa dessa anemia, seja por falta de ferro, seja por falta de vitamina B12. É importante que ela avalie alguns hormônios, porque, né, tem pequenos estudos, são
não são estudos muito grandes, porque é uma população muito específica, né? Mas já tem alguns estudos aí demonstrando algumas alterações hormonais em pacientes que restringem a carne, não pela restrição da carne, mas pelo alto consumo dos vegetais que esses pacientes passam a ter, né? E que é importante que seja feita essa avaliação antes da transição e que seja feito um acompanhamento desses pacientes para que eles... para que seja detectado se eles estão ingerindo a quantidade de calorias necessária para que eles tenham as suas atividades, não só do dia a dia, mas também atividades físicas, né, que a gente estimula sempre. Então, algumas vezes, o paciente ele pode ter um consumo inadequado de calorias, né? Ele começa a emagrecer. A gente vê que essa população dos veganos, no geral, os estudos demonstram que eles tendem a ter um peso mais baixo. E isso pode ser um lado positivo, mas pode ser um lado negativo se ele não tiver um bom aporte calórico, né? O necessário, O né, necessário. Assim. É importante que ele faça um acompanhamento nutricional também, ou com nutrólogo, para acompanhar, até para dar opções, né, para substituições. E o paciente que faz esse acompanhamento, ele consegue sim, através das fontes vegetais, suprimento de boa parte dos nutrientes e de vitaminas que a gente precisa. Algumas específicas a gente precisa de complementar. Né? E aí a gente vai, ao longo da conversa, comentar a respeito de cada uma, né? Que a gente precisa de complementar. Com certeza. Eu já reparei, você citou a questão de caloria e emagrecimento, que alguns vegetarianos, eles acabam comendo mais doce, consumindo mais doces. Por que isso? Só porque eles relaxam um pouco? Tipo assim, eu estou comendo muito vegetal, legumes, eu não estou comendo proteína animal, então eu estou bem? Ou o organismo pede algum tipo de caloria, assim, diferente, como o doce, por exemplo? Tem alguma explicação? Eu acho que é um pouco de tudo. Mais psicológico? Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou. Se a pessoa está tendo uma ingestão abaixo do necessário de calorias, o organismo, a gente já sabe que uma fonte de caloria rápida é o carboidrato. E é o carboidrato simples. Então, a gente tem instintos que nos fazem buscar esses alimentos mais calóricos, né? Então, a gente busca, se você está tendo uma ingestão inadequada de caloria, é uma forma de você buscar e repor, suprir essas calorias. E, teoricamente, são mais aceitos esses carboidratos para os veganos, porque eles não têm essa questão contra o doce, né? Tão forte quanto eles são contra a proteína animal, né? Porque não está associado à morte de animais, né? E aí eles se sentem um doce mais vegano, né? Um doce que não é leite, que não tenha leite condensado, creme de leite, essas coisas. Sim. É interessante, porque eu já reparei, alguns até ganham peso depois que se tornam vegetarianos. Não sei se porque é exatamente isso. Quando eu comia proteína animal, carne, controlava, porque acha que a carne é mais gordurosa, enfim, evitam e depois acabam relaxando um pouco. E talvez também, como você disse, num período de transição, talvez ele se sinta ainda um pouco... não é fraco, mas digamos assim, para fazer uma atividade física, talvez esse período de transição seja um pouco mais difícil para ele, ou até ele pensa, né, que seja difícil. Sim, e algumas vezes as pessoas elas não procuram essa ajuda profissional e fazem por conta própria. E isso gera carências de proteína, carências de vitamina B12, carências de ferro, alterações hormonais, né? Então, assim, a pessoa não deve fazer sem orientação. O ideal é que ela não faça essa restrição por modismo, porque está seguindo um blogueiro que está super na moda, né? Blogueiros que não são profissionais, né? Exatamente. Então, é muito bom você tocar nesse assunto, né, doutora Flávia? Seguir um profissional, né, e fazer o acompanhamento disso, porque não é fácil. A pessoa, muitas vezes, ela quer fazer, mas ela tem dificuldade de seguir, né? Uma dieta vegana estrita. Com certeza. E é importante você falar a questão das redes sociais, porque isso é tão forte hoje em dia, né? E a gente vê como as pessoas e os jovens, eles são muito influenciados
influenciadores, né? Sim. E eles, muitas vezes, eles não têm, acho que eles não têm noção da responsabilidade deles de falar que está fazendo algo sem um acompanhamento médico, sabendo que muita gente vai atrás e vai fazer. Exatamente. E nós somos pessoas, indivíduos, né? Nós somos, cada um é um. Então, realmente, tem que ter um acompanhamento médico, uma equipe, às vezes, até, Sim. né? Multidisciplinar, Sim, nutricionista, um endocrinologista, um personal, um educador físico que vai te dar todo nessa questão. É muito sério, né? O nosso organismo, ele pode reclamar de alguma forma, se não for, como você disse bem no começo, a pessoa está com uma anemia, ela está com outro problema que às vezes ela nem sabe, porque ela nem fez exames. Exatamente. Às vezes ela tem uma anemia porque durante a menstruação sangra mais. Então é uma pessoa que você vai ter que, muitas vezes, suplementar ferro para ela se ela iniciar uma dieta vegana ou vegetariana, né? Então é individualizar cada caso com as suas particularidades, né? A mulher, por exemplo, e a gente já está indo um pouco mais à frente, mas a mulher que está no climatério, é interessante que ela faça uma avaliação da densidade mineral óssea, né? Caso ela vá começar a ser vegana depois já dessa fase do climatério, porque há relatos, há estudos demonstrando a redução da densidade mineral óssea nessas pacientes veganas, especificamente essas que não fazem controle, porque elas não têm um aporte adequado de cálcio e de vitamina D para que haja absorção e manutenção de uma saúde óssea. Né? Então, tem alguns exames que são específicos. Então, não dá para a gente colocar uma lista, então eu vou virar vegano, deixa eu fazer uma lista de exames e fazer. Né? Você tem que individualizar por idade, se sangra, né? Se tem menstruação, se não tem, se sangra muito, se não sangra. Às vezes, a pessoa tem uma anemia falciforme. Então, você tem que avaliar cada caso, ver como está a saúde dela antes dela fazer a transição e acompanhar para ver se ela vai conseguir manter, suprir dentro das fontes vegetais todos os minerais, proteínas, nutrientes que a gente precisa. Isso, ótimo. E teve casos, ou existem pessoas que não, para as quais não é recomendado a transição, essa mudança, por causa disso, de alguma dificuldade que o organismo tem de absorção de nutrientes vegetais? Olha, a gente costuma não restringir, né? Eu acho que é uma opção individual. A gente busca contornar as situações. Então, se eu sei que a mulher tem uma osteoporose e ela vai transicionar, vai virar vegana, eu vou ter um cuidado maior com essa paciente. Então, eu vou repor mais cálcio, eu vou acompanhar mais de perto, eu vou ter indicadores de resposta óssea, de reabsorção óssea, que são exames de sangue que a gente pode ir fazendo para acompanhar essa paciente. Mas eu acho que, assim, proibir não está dentro do nosso papel. O nosso papel é apoiar o paciente dentro da escolha dele. Sim. Então, se ele optou ele é uma opção da vida dele, não comer carne para não agredir o animal, cabe a nós contornar tudo que ele tem, controlar, acompanhar e orientar e tratar, né? Mas proibir, não existe uma proibição. Clinicamente não existe. Isso, essa era a minha... Você, na realidade, orienta e fala, olha, se você fizer isso, o risco disso acontecer é maior. Mas a gente vai acompanhar e tratar se isso acontecer. E é uma opção, a gente passa para o paciente optar, Sim, né? Ele escolha vai escolher. dele. Exatamente. Isso. Então... E tem alguma diferença, doutora Flávia, entre o homem e a mulher nessa questão das proteínas, da necessidade do organismo? Bom, das proteínas, normalmente a necessidade diária de proteína ela é por quilo de peso, né? Então, o homem, ele, por normalmente ser mais pesado, ele tem uma necessidade proteica maior. Mas é completamente possível, desde que feito um acompanhamento com um nutricionista, com um nutrólogo, que você tenha por fontes, né? A soja, ela é uma boa fonte, o grão de bico. Então, tem algumas fontes vegetais que conseguem repor com qualidade. Assim, a qualidade dos aminoácidos das proteínas animais, eles são de maior qualidade. Então, para reconstrução muscular, para prevenção de lesões, infere-se que quem consome a carne animal tem uma melhor reconstrução muscular. Mas tem estudos demonstrando que em pacientes veganos,
eles fizeram avaliações em pacientes veganos e não veganos para avaliar a performance no exercício. E avaliaram o exercício de endurance, de corrida, e avaliaram o exercício de força, para avaliar se tinha diferença entre... E aí controlaram direitinho se tinha aporte proteico adequado, então ficou assim bem ajustado para isso. E eles viram que os veganos eles têm uma resposta ao exercício aeróbico melhor do que os não veganos. Mas, e em relação à musculação, eles não demonstraram diferença. Então, apesar da gente inferir que o consumo da carne animal, ele gere uma reconstrução muscular melhor, os estudos, que são pequenos, porque são populações ainda pequenas, o veganismo, ele é relativamente novo, então a ciência não anda na velocidade das mudanças, né? Então, para a gente inferir, dizer que de fato aquilo acontece, a gente vai precisar de estudar ainda um pouco mais para afirmar. Mas já tem alguns estudos demonstrando que se o paciente ele tem um bom aporte proteico, um aporte calórico adequado, ele faz um acompanhamento, ele não tem malefícios no exercício, por exemplo, na performance para ganho muscular ou para aeróbico. Uma perda de peso, por exemplo. Agora, talvez não existam ainda, não sei, atletas de alto nível veganos, Exatamente. Né? A gente vai ter Por que isso que não tem ainda como ter essa pesquisa completa no sentido de um exercício mais intenso, de um treinamento intensivo, como os atletas de alto nível que a gente fala, né, gente? De alto desempenho, atletas de competição, a gente tem ano de Olimpíada agora, quer dizer, um atleta olímpico, um atleta de competições, ele treina 4, 5, 6, 8 horas por dia, ele tem uma demanda muito maior. E aí tudo é voltado para essa questão dele, porque a profissão dele, o trabalho dele. E aí a gente não tem esses atletas ainda, vegetarianos ou veganos, para se ter essas análises, essas pesquisas. Tem muito pela frente, muito para caminhar ainda pela frente, né? Se você chegou agora, ligou a TV agora, a doutora Flávia Milhomem, ela é endocrinologista do Maranhão. Veio para falar com a gente, na verdade ela mora aqui, né? Já tem quanto tempo? 19 anos. 19 anos, ainda não perdeu o sotaque. Eu falei assim, você é de onde? Que eu percebi um sotaquezinho do Nordeste. Ainda puxa uns S. Que delícia, né? Nosso país é maravilhoso, extenso. E a Denise, que está ali na cozinha, que ensinou a gente a fazer a almôndega vegana. A base é berinjela, fácil de fazer, saudável. A gente vai provar daqui a pouquinho. E a gente estava conversando aqui também, enquanto a gente assistia a matéria da Viviane, sobre a questão do radicalismo e sobre quantas pessoas que às vezes vão, não só a questão do veganismo ou do vegetarianismo, mas outras escolhas que as pessoas fazem e realmente sem acompanhamento médico, né, doutora Flávia? E o que é muito perigoso para a saúde. Exatamente. Não comer o animal não necessariamente é mais saudável, né? Porque algumas vezes a pessoa ela não inclui fontes vegetais dos nutrientes que ela vai precisar por não ingerir a proteína animal, por não ingerir aquelas vitaminas que estão mais presentes, como a vitamina B12, né, na carne animal. Então, há que se ter um cuidado, né, uma adaptação para que você de fato tenha mais saúde, né? E aqui a gente estava falando que parece, assim, pelo que eu percebo, a maioria das pessoas que vai para o vegetarianismo ou para o veganismo não procura um médico. Não, então é perigoso, né? Então o que a gente quer é aconselhar. Se você quer escolher essa alimentação, mas procure os médicos para que você faça tudo certinho. Denise, o seu filho, tem quanto tempo que ele é vegano? Ele já está 18, 19, 20, vai fazer 3 anos. 3 anos. E ele foi ao médico quando ele resolveu se tornar? Não, ele começou a alimentação vegana e ali eu fui, como eu já tinha assim, um conhecimento, eu fui através desse conhecimento passando, né? Te mostrando o que eu podia tirar, o que eu podia substituir, né? E ali eu fui criando os pratos, que na verdade é muito simples, né? Não tem mistério nenhum. Mas de qualquer forma, sim, a pessoa tem que saber como é que são os parâmetros, né? Fazer uma avaliação prévia, né? E um acompanhamento, exatamente. no mínimo anual, né? No mínimo. A gente, por exemplo, eu fui doar sangue uma vez e eu não pude doar, porque o meu... como é que chama? Leucócitos? Não são os leucócitos, é um outro nome, porque eu nunca lembro, mas é que quem consome, a Flávia falando aqui, consome menos carne vermelha.
Não, é hematócritos? Seu hematócrito. Lembrei, os hematócritos, meus amigos sumidos, estavam sumidos do meu sangue, porque eu não consumo pouca carne vermelha. Consumo, mas consumo pouco, aí eu não pude doar. E, na verdade, não é que o sangue não é bom, mas era proteção para mim. Sim. Porque se eu doasse, eu poderia ter um desmaio e tal, por causa da retirada do sangue. Então, a gente tem que entender que, mesmo eu consumindo carne vermelha... E mesmo tendo esse cuidado que E você mesmo teve tendo esse com o seu cuidado, filho, algumas vezes ele come fora. E isso precisa de uma rotina, né? Então, assim, se ele viajar, você não tem como garantir que ele vá ter essa diversidade que ele tem em casa, né? Então... Porque às vezes lança a mão de uma coisa que seja prática, tá viajando... Sim. Hoje a gente tem mais opções, né? De restaurantes veganos, mas às vezes as pessoas não fazem opções saudáveis dentro do restaurante vegano, Isso né? vai muito da consciência, né? Também. Sim. Que você cria e forma aquilo ali. Então, se você já tem essa consciência de que você precisa comer determinado alimento porque foi retirado o outro, então aquilo ali já faz parte da sua vida. É verdade. Mas é sempre bom, né, continuar com esse acompanhamento para, de tanto em tanto tempo, né, tá tudo bem. É a melhor coisa que tem, né? A gente fala, tá tudo bem, vamos continuar ou vamos readaptar alguma coisa que a gente precisa reinserir ou inserir ou aumentar a ingestão na nossa dieta. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.